vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. É um prazer estarmos aqui pregando a palavra do Senhor, que tem autoridade para mudar qualquer conceito humano e para elevar o nosso nível de fé e para nos dar ruptura, deliberação para agirmos dentro de uma vontade que não pode ser mudada. Com esta pequena saudação, quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A escritura lida é Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. E o nosso tema é limpeza pela palavra. Limpeza pela palavra. É bom que nós, ao iniciarmos esta mensagem, dizemos, falando do tema limpeza pela palavra, que a palavra de Deus, em sua autoridade, ministrada pelo Espírito Santo, não pela uma maneira legalista e nem pela letra, mas pelo Espírito que a escreveu, a Bíblia. A palavra tem poder para limpar as nossas vidas da concupiscência, limpar o nosso espírito da intelectualidade e limpar a nossa alma da incredulidade. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o poder da palavra pregada, porque há um poder de transformação, isto é, a palavra tem poder em si mesma de nos limpar da concupiscência, que é o desejo exagerado que carregamos em nossos corpos. Ela tem poder de limpar o nosso espírito da intelectualidade. Claro que eu poderia pegar aqui a figura de Paulo, que foi fariseu dos fariseus e que considerou tudo esterco para que ele pudesse ganhar a Cristo. Visto que Paulo, dentro do seu intelecto, da sua formação intelectual, Paulo achava-se, na sua ignorância, que ele estava corretíssimo ao perseguir os cristãos, isto é, por uma liderança farisaica, por um espírito ortodoxo, defendendo tradições, achando que estava agradando a Deus. Mas uma vez que foi barrado, uma vez que sofre uma colisão com o Espírito de Deus, isto está em Atos, no capítulo 10, quando Paulo encontra-se com Jesus no caminho de Damasco. Sim, ele estava indo pelo seu próprio rumo. Ele achava que estava fazendo um serviço para Deus, porém, ele estava fora da sua vontade. Ele estava achando que ele, agradando a sinagoga e agradando um corpo de ministros, sim, composto de sacerdotes, composto de fariseus, ele achou que ele estava agradando a Deus. Mas logo há uma colisão do espírito
com a intelectualidade, porque Paulo tinha uma formação intelectual. Ele era um homem que foi formado, foi gerado no útero de um grande mestre na Bíblia por nome de Gamaliel. E logo ele sofre uma colisão com o próprio Espírito de Deus, o resistindo, quando ele tinha carta para prender, para matar, para martirizar os irmãos que estavam dando testemunho da verdade. Quando o próprio Jesus, no livro de Atos, aparece para ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É bom que eu lembre a todos que Saulo não estava perseguindo a Jesus, literalmente, não. Ele estava perseguindo a herança que Jesus Cristo resgatou com o seu próprio sangue, conforme Atos capítulo 20. Veja, e ao perseguir a herança de Jesus Cristo, literalmente sim, ele estava perseguindo a Jesus Cristo. Então Jesus aparece para ele. Veja, ele achava que estava fazendo um serviço para Deus, porém, fora da sua vontade. Ele achava que ele, agradando a sinagoga, um corpo de ministros, de homens que haviam abandonado a liderança do Espírito Santo para servir a Deus por meio de tradições, aonde eles estavam debaixo ainda do velho pacto, quando o véu já havia sido rasgado e Deus já havia trago uma maneira para que este homem pudesse contactar com ele por meio da sua promessa. Agora nós vemos que o nosso tema é limpeza pela palavra. E eu disse aqui que Deus limpa o homem, veja bem, do espírito da concupiscência, que é uma vez que Satanás veementemente entra, produz dentro do homem um desejo tão veemente, porque eu devo dizer a vocês que Satanás não tem desejo nenhum de fazer sexo, porque espíritos não têm relacionamento consensual, pois esta questão de uma vida consensual, ela é produzida pela carne, e Satanás, ele é um espírito, então ele não tem prazer em sexo, ele não tem prazer em comer demais, ele não tem prazer em fumar, ele não tem prazer em beber, mas ele pode colocar na vida da pessoa um desejo tão veemente, tão terrível, que a pessoa, para ser liberta de tal espírito, ela precisa de um encontro introspectivo, real e verdadeiro com Deus, porque senão ela não pode ser liberta. Agora, ouvintes, como nosso tema é limpeza pela palavra, e Deus não tem outro material para limpar o seu povo, isto é, nós estamos chegando à conclusão dos fatos, nós estamos chegando às conclusões dos acontecimentos, que não adianta gradear, não adianta colocar regras, não adianta colocar limites, não adianta tentar fabricar um crente por meio de manobras ou por meio do legalismo, da imposição humana. Por quê? Porque a verdade é que todos os meios que os homens já encontraram para tentarem, através das inovações, ele então chegou à conclusão que o homem é carne e pó, e ele inclina para as coisas da carne. Então o homem tem chegado a uma conclusão que ele não tem um material, ele não tem um remédio, ele não tem uma maneira para mudar o homem e permanecê-lo mudado. Nem Buda, com o espírito da filosofia,
quando ele mesmo, filho de um homem rico, filho de um líder, fugiu do palácio e ficou por 6 anos trabalhando com a concentração da mente, tentando neutralizar através da mente o impacto e a dor da emoção. E quando passou por 6 anos, criou uma filosofia de vida que o homem, ao se concentrar, passando por diversos problemas e descansando o estado espiritual, ele poderia, com as suas pernas cruzadas, com seus olhos fechados, neutralizar o impacto da dor da emoção e trazer uma tranquilidade para a alma. Embora está comprovado que não existe uma filosofia de vida que pode tirar a depressão, que pode tirar o medo, que pode tirar a síndrome do pânico, que pode tirar a eufobia. Não existe nenhuma lição de vida que pode levar o homem a realmente ser liberto. Mas hoje eu estou pregando limpeza pela palavra de Deus. E eu comecei aqui falando de Paulo. Paulo era um fariseu dos fariseus, um homem ensinado por Gamaliel, que estava fazendo algo fora da vontade de Deus, dentro de um querer de Deus, indo contra Deus, achando que estava fazendo um favor para Deus, em defesa da sinagoga, dos ensinamentos farisaicos, até que Jesus aparece para ele em uma coluna de fogo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Isto é, Paulo estava indo na contramão da vontade de Deus, enquanto ele tinha uma carta para prender, para trazer dores, para martirizar os cristãos que estavam sustentando a luz daquela hora, porque Saulo, por ser um escolhido de Deus, estava com cegueira em sua vista e não podia ver a revelação da vontade de Deus. Agora, ouvintes, eu gostaria de que vocês olhassem para cá, porque este tema é um tema muito importante, porque há um poder de transformação. Conforme Romanos, no capítulo 12, no verso 1, Romanos 12, verso 1, nós vamos observar o que Paulo fala aqui no livro de Romanos. Isto é de uma suma importância. Romanos 12, verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês perceberam que no verso 2, Paulo fala de uma transformação? E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Não pela maquiação, não, pela renovação do vosso entendimento. Como que se explica isso, pastor Dilson? É assim. Eu disse que a palavra, ela tem poder de limpar a nossa alma da incredulidade. Sim. E você sabia que o primeiro lugar que o pecado deve ser morto na sua vida é na sua alma? Sim. Porque todas as coisas iníquas, as transgressões que nós cometemos, elas são atributos da nossa incredulidade. Quando uma pessoa diz assim: eu ainda não sou crente porque eu não parei de fumar, ele automaticamente está dizendo assim: eu ainda não sou crente porque eu não creio no que Deus pode fazer libertando-me do cigarro. Outros dizem assim: eu não sou um crente porque eu ainda não parei de beber. E ele está dizendo com a sua própria boca: eu não sou crente
porque eu ainda não crio o suficiente para Deus me libertar desta bebida. Porque o pecado não é beber, pecado não é fumar, pecado não é adulterar. Tudo isso é atributo da incredulidade. Porque você fuma, porque você é um incrédulo. Porque você bebe, porque você é um incrédulo. Porque você comete adultério, porque você é um incrédulo. Porque você é um mentiroso, porque você é um incrédulo. Então a palavra tem poder para transformar a nossa vida. Como? Pela renovação do nosso entendimento. Mas como assim, pastor Dilson? Eu quero dizer a você que o Espírito Santo, através da palavra pregada. Agora, eu não estou dizendo para pessoas que são simpatizantes do Evangelho. Nós temos pessoas que elas são simpatizantes de uma boa palavra. Elas amam ouvir o Evangelho. Elas gostam da exposição do Evangelho. Porém, a vida delas continua no termômetro zero. Elas são negativas na maneira de agir, na maneira de conduzir, na maneira de se portar. Por quê? Porque ela simpatiza, ela gosta de ouvir o Evangelho, mas ela não tem nenhum temor. Ali não causa nenhum despertamento na sua alma. Ali não abre o foco, não abre a visão, não lhe libera o seu coração, não solta as ataduras. Mas existem pessoas que ao ouvir o Evangelho, a palavra, ela se sente condenada, se sente incomodada, ela se sente arruinada, ela se sente fracassada. Por quê? Porque a palavra coloca ela na parede. Esta pessoa, este indivíduo, é um indivíduo apto para entrar no reino do céu. Porque uma das piores coisas que pode acontecer com um indivíduo é quando ele acostuma em ouvir a verdade e permanece a mesma pessoa, sem mudança de vida, sem mudar o calendário, sem mudar, veja bem, sem tomar um rumo, sem tomar uma posição. Então eu vou dizer novamente, esta pessoa que ao ouvir a palavra se sente incomodada, afligida, ela perde a aptidão para comer, para dormir. A sua alma recebe com gozo, a sua alma recebe com verdade. Esta pessoa, ela não acostumou em ouvir a verdade. Agora existem pessoas que choram, existem pessoas que caem dentro da igreja, existem pessoas que falam línguas, existem pessoas que arrepiam, existem pessoas que dançam, existem pessoas que gritam, mas continua no mesmo termômetro. Elas têm movimentos, elas profetizam, elas falam língua estranha, elas têm todo o movimento com o corpo. Embora Paulo disse que o exercício corporal para nada aproveita, contudo, a sua vida é como sepulcro caiado, está cheia de bicho, está cheia de coisas terríveis, e ainda ela é um réu do julgamento do trono branco e um candidato para ir para o inferno, porque foi ouvinte e não praticante do Evangelho do Senhor. Agora, eu gostaria, o nosso tempo é curto para o tema que nós estamos elaborando aqui sobre limpeza da palavra, mas eu gostaria de chamar a tua atenção para um homem que depois de 4 dias morto, ele estava já em estado de decomposição. É claro que as primeiras partes que se decompõem num homem depois que ele morre é a orelha, é o nariz, são as partes genitais. E Lázaro estava em uma condição que o seu nariz já estava podre, a sua orelha já estava soltando bicho. Veja bem, ele estava numa condição de putrificação. Mas eu devo vos dizer que quando Jesus aproxima-se daquele túmulo para chamar Lázaro para fora, Lázaro estava conversando com Abraão no seu seio. Sim, porque Lázaro estava no seio de Abraão. E eu posso imaginar aquele grande servo de Deus conversando com Abraão, ali no seio de Abraão, e dizendo para ele que ele tinha um amigo na terra,
e este amigo chamava Jesus, e eu posso ouvir Abraão dizer para ele também era o meu amigo, e eu fui chamado amigo de Deus, ele também foi meu amigo, eu comi carne com ele, debaixo dos carvalhais de Manre. Veja, então Lázaro, conversando com Abraão no seu seio, estava tendo companheirismo, falando das grandezas, dizendo que ele havia parado a tempestade, falando que ele havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, dizendo que ele havia limpado os leprosos e tantas coisas mais. De repente, aquela conversa interrompe, porque Lázaro ouve um eco que entrou por aquele túmulo, e ao entrar por aquele túmulo, chegou ao seio de Abraão. Então ele ouviu um eco dizendo: Lázaro, sai para fora. De repente Lázaro interrompe a conversa com Abraão e disse: espere um momento, eu estou falando do meu amigo e ele está me chamando. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer, ouvintes, que então Jesus o chama, e quando Jesus o chama, os seus órgãos genitais já haviam entrado em estado de decomposição, o seu nariz já estava podre, a sua orelha já estava podre, mas a palavra tem poder de limpar as nossas vidas. A palavra podia tirar aqueles bichos, podia tirar aquela inchação, podia tirar aquela secreção, podia tirar aquele mau cheiro. A palavra, não a igreja, não o pastor, não a hierarquia. A palavra tem poder para limpar a sua vida, para tirar esta sequela, esta raiz de amargura, este sentimento de vencido, acabado, cabunhado. A palavra: Lázaro, sai para fora. E a palavra, ela entrou naquele mesmo lugar que Lázaro entrou, e ela começou a viajar dentro daquele sepulcro, e ela encontrou o seio de Abraão, e ela traz Lázaro para fora, porque a palavra, limpeza pela palavra. E se você é um filho que não acostumou apenas ser um ouvinte, que não acostumou ser apenas um admirador, mas que deseja que a palavra mude a sua vida, feche os teus olhos, creia agora com o seu coração e ore comigo. Grande Deus e eterno Pai, eu estou falando da limpeza pela palavra. Eu estou dizendo que não é a palavra original que tem limpado as pessoas, embora as pessoas tenham ligado, tenham dado testemunho quanto a palavra tem lhes abençoado. Mas não somos nós, é o grande Espírito, é a mesma palavra que trouxe Lázaro para fora, é a mesma palavra que tirou todos aqueles bichos e o mau cheiro do seu corpo. Ela também transforma a nossa vida pela renovação do nosso entendimento. Quando Deus colocar nesse entendimento que você não tem que ser um fumante, que você não tem que ser um beberrão, que você não tem que morrer com efizema pulmonar, não, que você não tem que morrer com cirrose de tanto beber, não, mas que você tem que destilar como favo de mel, com um cheiro suave nas narinas de Deus, através de uma vida santa, através de uma vida posicionada. Pai eterno, eu oro agora para que cada ouvinte creia que a palavra vai colocar em ordem tudo que está em desordem em sua vida. Abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém.